Olá pessoal, então bem-vindos de volta ao meu canal do YouTube, como é que vocês estão? Eu estou um bocado depressiva, not gonna lie, ando um bocadinho depressiva, também isto passa daqui a uns dias, estou com o período, foram as eleições no outro dia, não ajudou, não, mas pronto. Also, estamos num cenário assim um bocadinho diferente, só ligeiramente. Passei da secretária para a cama, porque a Dani sugeriu fazer na cama para ficar assim mais cozy. Ela sugeriu fazer tipo de frente para a janela, né? Que assim ficava com a luz e ficava tipo a ver-se a cama toda e assim. No entanto, o meu quarto é bué branco, como podem ver. Ou, aliás, se calhar deste ângulo não parece tanto. Então, se eu fizesse daquele ângulo ali de frente, ia só se ver tipo as almofadas, a cama bué branca, aquela mesinha cabeceira, pronto, tem um bocadinho de cor, mas tipo nem se vê aquela prateleira, não se vê a estante, não se vê nada, por isso ficava mesmo bué branco. Por isso, eu hei de fazer o dia, mas antes tenho de comprar uma colcha um bocadinho mais colorida. Eu também não quero tipo muito colorida, quero tipo rosinho assim, ou tipo com florzinhas ou assim, estão a ver? Por isso eu hei de fazer um dia, mas para já ficar assim, eu acho que fica giro também, mas digam-me, o que é que vocês acham? Also, gostam das molinhas? Tipo, eu nunca faço nada ao meu cabelo, porque ele é a coisa mais lisa e mais sem volume de sempre, por isso eu nunca gosto de me ver com nada e eu sinto que eu fiz isto e que se calhar quando for editar o vídeo vou-me arrepender, que já não vou gostar, mas pronto. Achei que ficava fofinho hoje. Passando ao vídeo mesmo, hoje vou fazer um sim, não ou talvez dos livros que li este ano até agora, ou seja, se os recomendo com sim, não ou talvez, mas vou falar um bocadinho sobre cada um, tipo dizer a minha opinião muito rapidamente, ou o porquê de os recomendar ou não, ou a quem é que os recomendo ou não também, pronto. Sim, muito rapidamente também, porque antes deste vídeo eu gravei outro vídeo, sem ser o outro que eu publiquei, entre estes dois, eu gravei outro vídeo, e nesse outro vídeo eu falei sobre imensos livros mesmo, e por causa disso eu senti que tinha de estar a falar tipo super rápido, e por isso não falei muito bem sobre cada livro, sinto que não passei bem a minha opinião sobre todos os livros, por isso neste aqui eu vou tentar ser mais calma e falar em condições, mas pronto, eu vou tentar não dar spoilers nenhums e acho que vou conseguir, mas se por acaso eu tiver de falar sobre alguma coisa que seja spoiler, ou eu quiser também dizer alguma coisa que seja spoiler, eu aviso e ponho aqui no ecrã a dizer saltem para X minuto, que acaba aqui os spoilers, mas vamos falar sobre o que é que consideramos spoilers, que é para sabermos todos para o que é que vamos. Tipo, eu não acho que o que esteja na sinopse seja considerado spoiler. Se eu disser, acontece isto e está na sinopse, não é spoiler. Eu percebo que há pessoas que gostam de ir para os livros sem saber absolutamente nada. E mesmo eu própria, às vezes, vou para livros sem ler a sinopse completamente e super válido. Mas, tipo, para eu falar sobre os livros, eu tenho de dizer alguma coisa, não é? Nesse sentido, podemos usar tropes, não é? Há quem promova os livros através das tropes. E em livros de romance e fantasia, assim, é diferente. Mas romance e romance aqueles normais, não é? Não é? Tipo, obviamente que há romances que acabam com finais tristes ou pronto, tem coisa assim, mas nos normais, normais, vocês percebem. A maior parte das tropes também não são spoiler. Obviamente, se eu disser tipo, ela fica grávida a meio do livro, ou traição, ou qualquer coisa assim, obviamente que não é? Agora dizer é fake dating, ou é second chance, enemies to lovers, o que quiserem, Grumpy Sunshine, etc. Eu não acho que seja spoiler. No mesmo sentido, eu não acho que dizer como o livro me fez sentir seja spoiler também. Obviamente, se eu disser, morre alguém e eu chorei tanto, não é? Senso comum, não é? Dois dedos de testa. Obviamente. Agora dizer, tipo, fiquei ué feliz, ou até fiquei ué triste, chorei imenso, isso também não levem muito a sério, porque eu choro com quase todos os livros que eu leio. Eu li completos 36 livros este ano e chorei em 17 ou 18, qualquer coisa assim, por isso façam as contas, estou a ver? Tipo, eu choro em quase tudo. E eu adoro também, já agora. Mas pronto, mas dizer, ou até, não gostei deste personagem, eu gostei disto, tipo, eu não acho que seja spoiler, né? Porque lá está, eu tipo, para eu passar a minha opinião tenho de dizer alguma coisa, né? Mas eu acho que não vai acontecer, ok? Isto é só disclaimer, mas eu vou tentar não dizer nada disso. Então vou usar aqui o tablet com o meu Notion para ver todos os livros que li, lá está. Passando a números, eu acabei 36 livros este ano, como eu disse. Alguns deles são novelas ou short stories, por isso não são novels mesmo, mas pronto, para o efeito vou contar. No entanto, eu vou falar sobre os DNFs também, porque para mim não funcionaram, dei DNF por alguma razão, mas não quer dizer que eu não acho que não possam funcionar para outras pessoas e posso recomendar na mesma, percebem? Bora começar então, e começa um bocadinho mal, mas depois melhor, ok? Eu prometo. O primeiro livro que eu acabei este ano foi o Lowland and the Millionaires Part 2, eu estou a apontar para aqui, não sei se vou pôr deste lado ou deste, mas pronto. Este aqui é um da Megaverse, eu já tinha começado no ano passado, só foi mesmo acabar no início de janeiro, mas basicamente eu recomendo talvez se quiserem acabar a duologia e porque muita gente parece gostar mais da duologia do que eu gostei, porque eu achei que faltava desenvolvimento da relação entre eles todos, porque isto é um white shoes, são vários gajos, são quatro, se não me engajo, se não me engajo, se não me engano. Lá está, eu acho que não desenvolveu o suficiente a relação entre ela e eles todos, por isso, talvez, para mim, eu dei um 2,5. E agora,
estamos mal, vai, eu estou mal, porque passamos a minha mais unpopular opinion, genuinamente, esta é a minha opinião menos popular, lá está, é menos popular do que a minha opinião sobre o Fourth Wing, ou assim, por exemplo, que por si só também já não é popular, já agora. Genuinamente, tipo, eu nunca vi ninguém no BookTok, BookTube, etc., a ter a mesma opinião que eu, depois eu fui ver ao Goodreads, não é, para ver, tipo, opiniões negativas, também, para não ser a única, mas lá está, in the wild, nunca vi ninguém a falar mal sobre este livro, aliás, muita gente ama este livro, por isso, se vocês forem uma dessas pessoas, por favor, não me odeiem, deem uma segunda oportunidade, por favor, podemos ser amigas na mesma, ok? Que é, eu dei DNF ao The Right Move a 31%. Eu na altura até falei sobre isto no TikTok e algumas pessoas disseram que viram outras pessoas, já viram outras pessoas a falar mal sobre este livro, mas eu não sei quem, porque eu estou sempre no TikTok e no BookTube, etc. E eu nunca vi ninguém. Aliás, há muita gente que ama este livro e eu compreendo, por isso, tipo, se eu recomendo ou não é um talvez, porque lá está, parece que toda a gente gosta, menos eu, mas, opa, I can't. Eu já não gostei do primeiro livro, para consta, o Mile High, eu detestei esse livro, dei 1,5 ou 2, mas I can't. E eu comecei a ler este livro porque toda a gente dizia que este era melhor que o Mile High, não é? E se calhar, se eu acabasse, se calhar até tinha a mesma opinião, mas também não é preciso muito para ser melhor que o Mile High, não é? Já sei, mas pronto, eu fiquei tipo, ok, é melhor, vamos ver. Mas isto para dizer, eu já não fui para o livro com as melhores expectativas no fundo, porque eu já não tinha gostado do primeiro, não é? Não é que este tivesse sido, tipo assim, a pior coisa de sempre mesmo, tipo, que fosse tão mau que até me tivesse a insultar. Mas eu não estava a gostar de nada, ou praticamente nada, por isso eu fiquei tipo, cheguei aos 30% e fiquei tipo, para que é que eu vou continuar este livro? Para além de ele ser outro calhamaço, não é? Um calhamaço do caralho, eu fiquei tipo, eu não estou a gostar de nada, para que é que eu vou continuar o livro? Não vale a pena. Tenho muitas opiniões, se quiserem ver, esperem. Tenho bastantes opiniões, por isso se quiserem falar sobre o livro, let me know. Porque na altura eu não cheguei a falar nem no TikTok nem nada, porque lá está, eu não queria que toda a gente me começasse a odiar. Mas, basicamente, é bué Instalust. Eles já se conheciam no primeiro livro, por isso pronto, né? Mas já no primeiro livro tinha sido Instalust. E só duas coisas que eu vou comentar. Toda a gente diz que o Ryan é tipo o book boyfriend perfeito, não sei o quê. Tipo, e a escritora escreveu absolutamente tudo o que achava que os leitores iam gostar. Tipo, ela disse ChatGPT, escreve o book boyfriend perfeito, tipo. E ela copiou e colou. Ai, parece que é mesmo escrito só para agradar aos leitores. Estão a ver que, tipo, no geral, obviamente que os autores querem agradar aos leitores, mas, tipo, é tão forçado, eu não percebo. Eu sinto, tipo, não é genuíno. I can't. E outra coisa é que, aliás, eu acho que foi um dos meus maiores problemas, é que tanto neste livro como no outro, eu sinto que esta escritora escreve os personagens todos como sendo uns coitadinhos e não faz sentido nenhum. Tipo, a FMC aqui faz sentido ser uma coitadinha, se vocês sabem o que é que acontece, pronto, não vou dizer, que não é spoiler, também está na sinopse do livro, mas pronto, faz sentido ela ser coitadinha, mas o MMC, a cena toda dele ser coitadinha é porque ele só quer saber do desporto e tipo, não tem mais nada na vida e não sei o quê, tipo, muda-te, o que é que queres que faça? Tipo, não é coitadinho nenhum, e já no primeiro também, opá, I can't. E essa cena de ele ser o book boyfriend perfeito e não sei o quê, é outra coisa, é que todos os personagens principais que a escritora escreve são tipo, lá está, gajos perfeitos, incríveis, zero defeito, tipo, tem um defeito ou outro, não é? Porque obviamente têm de ter, mas todos os gajos à volta deles são todos uns fuckboys, todos uns merdas e não sei o quê. É mesmo só para contrastar e para mostrar como eles são tão bons, estão a ver? Mas pronto, já acabei. Como eu disse, este aqui é um talvez, porque para mim não funcionou, mas para toda a gente parece funcionar, por isso experimentem. Eu quando digo, tipo, que recomendo ou não, obviamente, tipo, eu não estou a dizer para não experimentarem. Tipo, mesmo livros que eu odeio, eu digo sempre para experimentarem, para vocês tirarem as vossas próprias conclusões. O terceiro livro que eu li este ano foi o Trace of the Emerald Sea, do Brandon Sanderson. Foi o meu primeiro e único livro do autor até agora. E eu recomendo, é um sim. É uma cozy fantasy. Eu adorei a narração, porque quem nos está a contar a história é um personagem na própria história. Então eu senti como se estivéssemos, tipo, à volta de uma fogueira numa noite de verão, estou a ver, e ele está-me a contar a história da Tress, foi super whimsical, adorei isso. E também adorei o humor, tem humor tipo ao longo do livro todo e tipo sátira, está tipo a gozar com convenções que existem no género de fantasia, estão a ver, eu adoro isso, mas também o humor do narrador, lá está, porque ele fala para nós diretamente, estão a ver, tipo, ele quebra a quarta parede, é assim que se diz em português, pronto, a fourth wall, e basicamente ele está a contar a história e depois a meio diz tipo, e vocês agora perguntam-se porquê é que não fez isto? E eu vou dizer, estejam calados, deixem-me contar a história. Cenas assim, estão a ver? Tipo, super engraçado, adoro. No entanto, só tipo para avisar, é que não tem muito romance o livro, se tiverem com essa impressão, só tem mesmo assim uma migalhinha, isto porque ele é inspirado, é tipo um reimagining do The Princess Bride, por isso, pronto, se estiverem à espera de romance, só tem mesmo assim uma migalhinha, e também lá está, é cozy, é uma cozy fantasy, por isso vocês não gostarem
de livros cozy, não leiam este. Eu gosto, tipo, eu nunca amo cozy no geral, seja fantasy, mistério, qualquer coisa cozy. Tipo, eu gosto e eu leio, já li vários livros cozy, mas eu sinto sempre que se não fossem cozy, que eu ia gostar mais, estão a ver? Mas pronto, só essa à parte. Depois li o Before I Let Go, da Kennedy Ryan, que agora até foi traduzido para português, que é o Antes de Te Deixar Ir. Acho que a capa é mesmo linda em português e em inglês também, mas pronto, em português mudaram completamente, não sei porquê, mas pronto, é umas flores muito linda. E este é um sim, tenho já a dizer, eu adorei, eu chorei tanto, 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 vocês não estão bem a ver, principalmente na primeira metade do livro, eu não sei, tipo, eu dei very late, não necessariamente com tudo o que a história aborda, se vocês forem ler, tipo, tem temas super pesados também, mas principalmente com a dinâmica da família, esqueçam, eu chorei tanto. Para mim este é completamente um sim, só que é um second chance, lá está, se vocês não gostarem de Second Chances, não leiam este. Mas eu adorei, quero muito continuar a série. Eu acho que a Kennedy Ryan escreve mesmo bem, quero ler outros livros dela também. Depois li o Painted Scars, da Niva Altaj, não tenho certeza se é assim que se diz. Este é um de máfia. É assim. Eu dei. Quanto é que eu dei? 2,5. Eu não adorei. Teve várias coisas que me fizeram torcer o nariz. Tem várias coisas que eu não adoro. No entanto, eu adorei a dinâmica deles. Quando eles estavam a falar, tipo o casal principal, adorei! E também não é muito longo, por isso lê super rápido. E eu quero continuar a série, porque toda a gente fala bem de outros a seguir na série. Por isso é um talvez também, se estiverem à procura de uma coisa que se leia rápido, máfia, e que a dinâmica do casal seja fixe, porque o resto, tipo, teve cenas, tipo, boas cenas em que eles estavam a dizer como ela era tão pequenina. Teve uma cena logo quando eles conhecem em que ele pensa, tipo, se não fosse pelas mamas ela parecia que tinha 16 anos. E é tipo, qual é a necessidade? Para que é que estás a dizer isso, não é? Tipo, não. Depois ela tem outras cenas em que ela está a dizer, ela vai às compras várias vezes no livro, o livro é curto, mas ela vai várias vezes às compras, e ela está a dizer, tipo, que consegue comprar na secção de criança e que segundo as etiquetas da roupa dela, ela tem 14 anos, e tipo, lá está, ela pode ser pequena e pode comprar na secção de criança, não é? Muita gente faz isso, mas tipo, qual é a necessidade de estar a dizer, parece que eu tenho 14 anos? Não há necessidade nenhuma, não é? É verdade, não há necessidade nenhuma, não adoro nada disso, mas lá está, outras coisas eu adorei, li super rápido e eu quero continuar a série, por isso, talvez. Depois li o Not in Love, da Ali Hazelwood, e é um sim, obviamente, eu adoro a Ali Hazelwood. Aliás, obviamente não, vocês vão ver porquê, mas pronto, este é um sim, eu gostei muito. Na altura estavam a falar sobre como era bué smutty, antes de sair o Deep End, pelo menos, era o mais smutty dela. Eu ainda não li o Deep End também, já agora, e é verdade, dos que eu li pelo menos até agora, é o que se foca mais em relações físicas e atração física e tudo mais. No entanto, tipo, não é assim tão smutty, estão a ver, comparando com outros livros, eu percebo comparando com outros da Ali, seja, e eu percebo ela fazer o disclaimer, até tem uma página no início do livro em que ela fala sobre isso, lá está, para preparar as pessoas, porque não é o normal dela, mas comparando com livros no geral, eu não acho que seja assim tanto, não sei porque é que, tipo, estava a haver tanta polémica, pronto, polémica, não é? E eu gostei muito, eu acho que a Rue, tipo, as pessoas que acham que ela é free, não sei o quê, tipo, é o objetivo, é suposto ela ser assim, eu acho que isso mostra o quão talentosa a Ali é para escrever. Ela, eu adoro, ela é incrível. Eu li a novela dela de Natal, na altura de Natal, lá está, e tem tipo 60 páginas e eu adorei completamente. Tipo, eu acho. Tem umas coisas também um bocadinho questionáveis, tenho a dizer, tipo, o gajo é mesmo bué obcecado, mas eu adoro isso. Mas, tipo, eu acho que ela é tão talentosa porque em 50 páginas, lá está, 50, 60, ela consegue caracterizar tão bem os personagens, tipo, eu sinto que os conheço e que têm uma personalidade bem definida e tudo mais, enquanto há outros livros que, tipo, com 200, 300 páginas, em que eu não acho isso. Depois li o Piranesi, da Susannah Clarke, e é um sim, e até um sim, mais sim do que eu estava à espera, surpreendentemente, no sentido em que eu não estava à espera de gostar tanto como gostei, até porque no início do livro, tipo, os primeiros 30, 40%, 30 e tal, vá, eu não estava a gostar assim tanto, tipo, estava um bocadinho aborrecida, sentia que se fosse dar DNF que não estava a perder nada. No entanto, eu estava completamente enganada, porque depois acontece uma coisa, e depois começámos a perceber a história toda, não é? E de facto estávamos a perder grande coisa. E também não sabia grande coisa sobre o livro, porque convém irem para este livro a saber o mínimo possível, tipo, leiam a sinopse talvez, se quiserem, mas tipo, não precisam saber, convém não saberem grande coisa, porque lá estavam descobrindo com o personagem, mas eu vou só dizer, para lerem se gostarem de mitologia e academia, Dark Academia. Depois li o Next of Kin, da Hannah Bonham Young, e infelizmente este é um talvez mais para o não. É um talvez se vocês quiserem ler todos os livros dela e se quiserem ler a série por ordem, porque este é o Next of Kin e depois tem o Next to You, e eu adoro o Next to You, até está ali atrás, não sei se conseguem ver, mas pronto. Eu adorei o segundo, é muito melhor, até é o meu favorito dela dos que eu li até agora, falta-me ler o Out of the Woods, mas
Se não for por isso, se vocês não se importarem de saltar este livro, ou se não quiserem ler todos os livros dela, não leiam este. Este é o pior livro dela, na minha opinião, pelo menos. Não é que seja também tipo a pior coisa de sempre, eu dei 3 estrelas, mas também não é bom, eu não acho que seja representativo do que ela consegue escrever, porque depois os outros, o Next to You e o Out on a Limb, e até a novela que ela tem uma novela chamada Set the Record Straight, são muito melhores. A novela também não achei a melhor coisa do mundo, porque é uma novela, acontece tudo muito rápido, estão a ver? Por isso também não é nada por aí adiante. Mas o Next to You e o Out on a Limb são muito bons. O Next of Kin podem saltar, não precisam de ler. Depois li o Get a Life Chloe Brown, da Talia Hibbert, e este também é um talvez, no sentido, tipo, se quiserem ler a série toda, eu nem sei se é preciso ler todos, tipo, se temos de ler por ordem, porque eu ainda não continuei a série, mas se não for preciso, e não tiverem muito interesse neste, eu acho que podem saltar este. Eu dei 3.25, eu não detestei, não foi a pior coisa de sempre. O que me fez não gostar tanto do livro foi que eu não gostei do MMC, do gajo, estão a ver? Tipo, ele é um gajo qualquer, ele é um gajo completamente normal, não tem nada de especial. Eu estava tipo, girl. E depois também acontece uma coisa que me fez ainda gostar menos dele. Mas eu adorei a Chloe, adorei a personalidade, tipo, a personalidade dela, mas o quão definida a personalidade dela era. E adorei a avó delas, das 3 irmãs, lá está, que é a Gigi, foi a minha personagem favorita, adorei completamente, por isso eu vou continuar a série, e por isso lá está, é um talvez, não sei se é preciso ler os livros por ordem ou se podemos saltar. Depois li o Someone You Can Build a Nest In. Este é um não, sinceramente, eu dei 2 estrelas, mas muita gente gosta também. É sáfico e é de horror. No entanto, é um horror cozy e eu acho que foi isso que não funcionou para mim porque foi super aborrecido. Tipo, horror e cozy na minha cabeça não encaixam muito bem, estão a ver? Tipo, lá está, voltamos à cena. Eu continuo a achar que se não fossem cozy eu ia gostar sempre mais dos livros, mas cozy fantasy, cozy mystery, etc., acho que até encaixam. Cozy horror é tipo, não. Estou a brincar, obviamente que é um sim para muita gente, não é? Mas pronto, para mim, pelo menos este aqui não funcionou. Acho que ainda não li mais nenhum de horror cozy, lá está. Ou não, temos outra unpopular opinion, que é outra das minhas mais unpopular opinions, e eu não estava à espera que fosse já. Eu li o Yours Truly, da Abby Jimenez, e eu dei 3 estrelas, e é um 3 estrelas simpático, vá. Opa, é um talvez, mais uma vez, no sentido em que toda a gente parece gostar. Eu acho que a Abby Jimenez não é para mim também. Eu já não gostei do primeiro, do Part of Your World, Parte do Teu Mundo, em português, não tenho a certeza. E esse aí também tem realismo mágico, e nunca ninguém fala sobre como tem realismo mágico, tipo, apanhou-me de surpresa, eu não estava nada a contar, eu fiquei tipo, what the fuck, porque é que nunca ninguém fala sobre isto? Mas pronto, eu ainda não li o terceiro desta série, o Just for the Summer. Eu estou na esperança que vai gostar desse, mas ao mesmo tempo, tipo, não estou com muita fé. Vá, mas pronto. Este aqui teve muitas coisas, tenho muitas opiniões. Eu estava a gostar da primeira metade, eu gostei da parte das cartas, gostei de como eles se conheceram, etc. Mas depois descarrilou. Toda a gente está sempre a dizer que não gosta de Miscommunication e depois gostam deste livro. É tipo, 2 mais 2 igual a 3. What? Eu vou tentar não entrar muito em detalhe, lá está. Mas, nós temos um salto temporal de 3 semanas e eu sinto que foi, tipo, é uma coisa mínima, mas ao mesmo tempo, tipo, foi um erro completamente, porque durante essas 3 semanas é quando eles estão a conhecer melhor e nós não vemos isso. É só suposto, tipo, depois dessas 3 semanas, eles dizem-nos que já se conhecem e pronto, estão a começar a gostar um do outro e tal, e é depois nós acreditarmos só, tipo, eu não vi, eu não acredito. Isto é Deus ou caralho que é tipo, não precisas de ver para acreditar. Não, eu preciso de ver para acreditar. E depois, o que me fez começar a ficar irritada, eu diria até, antes até da miscommunication e assim, e que isto depois, tipo, influenciou toda a minha opinião do resto do livro, foi a forma como eles falavam sobre a Amy, que é a ex-namorada do MMC, do Jacob. Tipo, eles falam como se a Amy fosse culpada de tudo, quando o Jacob foi o culpado principal. O Jacob, a cena toda, é que ele não dizia a Amy como se sentia. E era suposto ela adivinhar como é que ele se sentia, porque eles namoraram durante 2 anos, lá que é. Eu percebo que estás a namorar com uma pessoa, é suposto conheceres a pessoa, ou pelo menos começares a conhecer, não é? Ao fim de 2 anos, acho que foi 2 ou 3 anos, pronto. Conheceres a pessoa, não é? E queres fazer coisas que essa pessoa também queira fazer, etc. Mas, se ele não lhe diz que está mal, como é que é suposto ela saber? É suposto ela ter pensamentos? Eu não percebo. Eles próprios, ele diz depois que vai a uma sessão de terapia com essa ex-namorada, lá está, e que na sessão ele diz à psicóloga, tipo, que não quer ter filhos com essa pessoa, não se está feliz com essa pessoa, não vê um futuro com essa pessoa, qualquer coisa assim, estou a ver com a ex-namorada. E depois eles saem da sessão de terapia e ela acaba com ele. Obviamente, o que é que era suposto ela fazer? Ok, calma, eu estou-me a estressar. Isto porque quando ele conta a FMC do livro,
ele diz tipo, nós fomos a uma sessão de terapia para tentar melhorar a relação, mas saímos da primeira sessão e ela acabou logo comigo. O que ele não lhe diz, lá está, é que na sessão ele disse que não estava feliz com a pessoa e que não via um futuro com a pessoa. Era suposto ele continuar com a pessoa? E depois, quando ele está a falar com a ex-namorada, lá está com essa pessoa, e está a falar sobre essa sessão de terapia, ele diz tipo, eu disse que não queria nada disso, até nós nos compreendermos melhor, até termos uma melhor comunicação. Mas ele não disse isso na hora, ou pelo menos na página não está explícito que ele disse isso. Era suposto ela ler os pensamentos mais uma vez. Eu não percebo a forma como falam sobre a ex-namorada, lá está, irrita-me imenso. Ela depois faz uma coisa, pronto, eu não vou dizer, ela depois faz uma coisa que não é a mais correta, é verdade, eu concordo, eu não estou a defender isso, mas até essa coisa, tipo, eles falam mal sobre ela, ou tipo, dizem no fundo que ela foi a culpada da relação ter acabado até ela fazer essa coisa, que não é traição nem nada, ok? Quando não foi só ela, pelo menos. E depois, na relação com a FMC, deste livro, lá está, também há bué miscommunication, e é isso que me irrita imenso, porque continua a fazer a mesma coisa, o gajo. Também tem uma cena de smut que veio do nada, e eu só consegui pensar, tipo, na cena toda à volta. Eu não vou dizer coisas, mas tipo, eu estava tipo, a sério que esta foi a altura ideal, tipo, o timing não está a bater certo, gente. Podiam guardar esta cena para outra altura. E outra coisa, ok, eu estava aqui a ler as minhas notas, eu tinha esquecido disto. É que muita gente gosta do livro porque se relaciona com o Jacob, com a MMC, lá está, porque ele tem ansiedade social e ansiedade no geral também, acho eu. E eu não tenho, por isso no fundo, eu não me estava a relacionar muito com ele, que eu também sinto que é um bocado naquela, porque eu sinto que se a escrita for boa, mesmo eu não passando exatamente pelas mesmas experiências, conseguimos relacionar-nos minimamente, não é? Mas pronto, por isso eu não me estava a relacionar muito com ele até me estava a irritar em algumas partes, tenho a dizer, tipo, se vocês tiverem ansiedade social, isto não é nada contra vocês, era contra o fucking gajo, odeio homens. E pronto, ele está a me irritar porque ele não diz as coisas, é suposto as pessoas lerem a mente dele, eu não percebo. Anyway, eu sinto que já estou há 5 minutos a falar sobre este livro, por isso vamos passar à frente. É um talvez, mais uma vez, para mim não funcionou, eu espero que o terceiro funcione, mas mais uma vez, é uma unpopular opinion. Depois li o Soul Eater, da Lily Mayne, e é um sim, eu dei 3,5, é um 3,5 bastante sólido, tipo, eu quero muito continuar a série e acho que vou gostar muito, aliás, eu comecei a série porque ouvi falar bem do quinto na série, mas supostamente não podemos saltar, por isso eu estou ali por ordem, e eu estou feliz, porque lá está, eu gostei do primeiro, é um monster romance pós-apocalíptico, eu lembro que teve cenas de smut bué sexys, eu acho que ele tinha a coisa um bocado estranha, deixem-me ver. De facto, o monstro neste caso tinha a área genital um bocadinho estranha, mas o smut foi sexy. Um deles era bué cinnamon roll e o outro era um bocadinho mais grumpy. Por isso, eu gostei muito, foi bastante sólido e eu quero continuar a série. Então eu tive de parar outra vez, por isso se alguma coisa estiver diferente é por causa disso, mas pronto, vamos continuar. Depois li o The Thursday Murder Club e este é um sim, eu gostei muito, adorei o humor, chorei imenso também, tenho a dizer. Ele é um cozy mystery também, eu estou sempre a ler cozy pelos vistos, mas pronto. Mas eu gostei muito. A única coisa que me podia ter feito gostar mais do livro, se fosse diferente, lá está, é que temos mesmo muitos POVs. Nós temos POVs de praticamente todos os personagens que são relevantes para a história, ou que são imensos, estão a ver? E isso afeta-me sempre um bocadinho o flow da leitura, estão a ver? Tipo, saltar de POV, ou até mesmo quando é linhas temporais, estamos a saltar passado e presente, etc. Isso corta-me sempre um bocadinho o flow, lá está, e demoro sempre um bocadinho mais a ler por causa disso, mas tirando isso, gostei muito, adorei o humor. Tipo, o mistério em si não é a cena mais importante, pelo menos neste primeiro livro, por isso não foi tipo o fator decisivo, não foi dizer, oh meu Deus, o plot twist, uma coisa incrível, não é por aí, é mesmo o humor, as personagens, a found family, pronto. Eu gostei muito, é um sim. Depois li o The Yellow Wallpaper e este é um sim, eu também recomendo. Também é uma short story, ou esta neste caso, tem tipo 30, 40 páginas, vocês leem num instante. E eu já sabia sobre o que é que a história falava antes de ler o livro, ou a short story, pronto, vocês estão a perceber. Por isso não houve assim grande coisa que me tenha apanhado de surpresa, mas mesmo assim, mas aliás, se vocês não souberem, eu não sei se diz na sinopse por acaso, mas eu acho que é interessante até irem sem saberem nada, mas mesmo que saibam também, tipo, acho que é interessante ler, e lá está, mais uma vez são 30 páginas ou 40, leio no instante. Mesmo sabendo, achei que foi interessante e gostei da forma como nós vamos vendo a coisa a progredir ou a regredir, no fundo. Gostei também da forma como as coisas nos são ditas, porque nós estamos a ler o diário da personagem principal. Pronto, recomendo, leiam. Depois li o Stolen by the Wolves, da Lex Robinson, por acaso nunca disse o nome dela. Eu também não tenho estado a dizer os nomes dos outros, mas pronto, eu ponho aqui no ecrã, vocês verem. Este aqui é um Omegaverse Romantasy com Vikings. E
eu achava que ia ser super smut e também porque a culpa foi minha. Eu não fui ver nem, tipo, nem li a sinopse nem nada. Eu só ouvi uma booktuber a dizer é Omegaverse com Vikings e eu, ok, sounds good, let's go. Por isso a culpa foi minha. Mas lá está, não era nada, não foi nada que eu estava à espera, mas mesmo assim adorei. Acho que é uma romantasy super sólida, a forma como tudo, como o mundo é construído e tudo mais, foi super sólido. E estou interessada em ler o resto da série, porque tem mais. Por isso não sei, pronto, se o resto da série também é bom ou não, mas pelo menos pelo primeiro livro eu gostei muito. Se tiverem interesse numa romantasy que tem elementos da Omegaverse e Vikings, eu recomendo. Depois li o The Favourites, da Lane Fargo, e este aqui eu recomendo muito se vocês gostarem de ler sobre relações tóxicas e personagens que vos vão irritar e essas coisas todas. Se vocês não gostarem disso, não leiam este livro, porque eu adorei este livro, dei 4,5. Eu adorei este livro por causa do quanto me fez sentir. No entanto, muito disso foi raiva e foi tipo apetecer-me bater aos personagens, estão a ver? Também a personagem principal feminina chamava-se Catarina. Eu gostei muito, é com capa, mas pronto, Catarina era a mesma. Nunca tinha lido nenhum livro em que a personagem principal tivesse o mesmo nome que eu, por isso foi interessante. Basicamente, ela faz dança no gelo e o objetivo dela de vida é ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos. Pronto, ela é obcecada com isso completamente. E depois temos o personagem principal masculino, que é o Id, que ele também tem jeito para dança no gelo e também acaba por fazer, mas ele faz porque a Catarina faz. Ele é obcecado com ela, enquanto que a Catarina é obcecada com dança no gelo e ganhar, etc. Pronto. E depois a partir daí as coisas desenvolvem-se, né? Só fiquei um bocadinho desiludida porque toda a gente dizia tipo, que o livro agarrava imenso e tinha imensos plot twists e tudo mais. E agarra, mas tipo, eu adivinhei praticamente todos os plot twists. Houve dois que me apanharam completamente de surpresa. Por isso eu fiquei um bocadinho desiludida em relação a isso. Mas de resto, recomendo imenso mesmo. Ele também é contado, tipo, tem a parte em prosa, normal, que estamos a ler da perspectiva da Catarina, da personagem principal feminina. Mas depois temos uma parte em entrevista que é, tipo, estão a fazer um documentário sobre a vida da Catarina e do Heath. Pronto. É um sim se vocês gostarem de ler sobre personagens que vos vão irritar. Depois li o Captive Prince, de C.S. Pacat. Também nunca disse o nome dela em voz alta, por isso não sei se é assim, mas acho que é, mas pronto. E este aqui é um talvez. Eu dei 3,5, eu gostei, foi sólido para o primeiro livro da série, os outros aqui são melhores, mas tem coisas que eu sei que não vão ser o gosto de toda a gente, no sentido em que tem cenas com escravatura, cenas com violação, etc. Eu não acho que sejam glorificadas no livro e acho que fazem sentido para o mundo, mas lá está, sei que há pessoas que não querem ler sobre isso ou não vão adorar também ler sobre isso, por isso é um talvez. Ele é gay também, eu não disse isso, é enemies to lovers, super enemies to lovers. Quando falam de enemies to lovers, this is my enemies to lovers. Se lerem este e não desgostarem, tipo, ficarem tipo, ok, foi bom, leiam o resto da série, que o resto da série é muito melhor, mas eu já vou falar sobre isso a seguir também. Depois li o The Fae Princess, da Nikki St. Crow, é o último da série e sinceramente, tipo, é um sim se quiserem acabar a série, de resto, é um não, I guess, eu dei 2 estrelas, mas também, wait, isto são 4 livros, eu li os primeiros 3 de seguida no ano passado, há 2 anos. Acho que foi em 2023, por isso há 2 anos. E eu li esses 3 de seguida, lá está. Eu já não adorei esses 3, mas tipo, são pequeninos, lê-se rápido, eu fiquei tipo, ok. Mas lá está, deixei passar imenso tempo até ler o último, porque eu já não queria saber muito. Então quando fui ler também, tipo, já não estava muito interessada, só li sinceramente para acabar a série. E eu até li algumas partes deste livro na diagonal, tenho de admitir, mas foi principalmente o smut, o que foi diferente para mim, porque nos outros 3 livros da série eu estava mais interessada no smut do que no plot, porque isto não tem muito plot, isto é tipo, são livros de erótica, mas neste aqui eu estava mais interessada no plot, só que lá está, como não há muito plot, também não havia grande coisa para estar interessada. Mas pronto, é um sim se quiserem acabar a série, senão não vale a pena. Outro, assim um bocadinho unpopular opinion, vá, eu li o All Rose Lead Here, da Mariana Zapata, e eu não adorei também, eu dei 3 estrelas. Por isso, também é um talvez, foi o primeiro e único da Mariana Zapata que eu li até agora, por isso eu quero dar-lhe uma segunda oportunidade para ver em relação a outros, mas em relação a este aqui, é assim, como eles são publicitados como sendo slow burn, eu não estava à espera que fosse dar tanto ênfase à atração física. Não é dizer que é tipo, eles acham-se sexy e começam logo a foder, não é isso, mas pelo menos da personagem principal feminina para a masculina, lá está, para o gajo, foi muito ela, sempre que eu via, a pensar sobre como ela era gira e como era sexy e não sei o quê. Depois teve uma cena em que ele está com uma roupa específica, qualquer assim, já não me lembro, e ela pensa tipo, isso foi outra coisa, que teve bué quotes que eu fiquei tipo, what? Não. Mas pronto, mas nesta específica ela pensa tipo, ele merece que lhe catcall, estão a ver que lhe manda um piropo. E fiquei tipo, ele merece que lhe manda um piropo? Quem é que merece que lhe manda um piropo? No sentido em que se fosse ao contrário, se fosse um homem a dizer isso a uma mulher, nós íamos ficar tipo, what the fuck?
né? Eu fiquei tipo, what the fuck? Se vocês já leram o livro, vão ver a minha review no Goodreads, porque eu tenho lá todos os pontos, todas as coisas que eu não gostei. Lá está, teve várias quotes que eu fiquei, não, what the fuck? Mas pronto, o MMC tem um nickname para a FMC, eu não me lembro dos nomes deles. Ah, o dele é Rhodes, não é? O dela não me lembro, mas pronto. E é tão mau, eu nem vou dizer para vocês, se não leram o livro, sentirem por vocês, mas é tão mau. E depois tem uma explicação e a explicação não ajuda de todo. Mas mesmo assim, até aos 80% estava a ser minimamente interessante. A partir dos 80%, uma já estava farta, tipo, o livro é super grande, eu já estava tipo, não é preciso tanta coisa, porque isso foi outra coisa que eu aprendi com este livro, é que pelos vistos os livros da Miranda Zapata são slow burn, porque são tipo slice of life, nós estamos a ver o dia-a-dia deles, não é slow burn tipo atenção e coisa, não, é tipo, é slow burn porque demora até as coisas desenvolverem-se, como uma relação normal, I guess. Mas, lá está, a partir dos 80% já estava farta, já queria que o livro acabasse, e depois temos um conflito, vá, e eu não gostei desse conflito, não gostei do porquê, não gostei da forma como lidaram com isso, não gostei de nada. Por isso, mais uma vez, talvez eu ainda vou experimentar ler mais algum livro dela para ver se gosto mais de outro. Ok, depois li o segundo e terceiro do Captive Prince, que foi o Princess Gambit e o King's Rising, e eu recomendo os dois, se vocês tiverem lido o primeiro, lá está, e tiverem gostado minimamente, eu recomendo imenso os outros dois. Eu amei o segundo, foi tão bom, foi incrível. O terceiro desiludiu-me no sentido em que eu estava à espera que fosse ser tipo super épico, cheio de intriga política e tudo mais, especificamente tendo em conta o resto da série, estão a ver, não estou a tirar a intriga política do meu cu, tipo, faz sentido no resto da série, e não foi, eu sinto que tipo, até posso estar errada, mas eu sinto que grande parte do livro foram eles a ir para sítios e coisas assim, pronto. E depois no final também se fechou tudo um bocadinho rápido, por isso o segundo é sem dúvida o meu favorito da série, eu amei completamente, mas se vocês leram o primeiro e não desgostaram, lá está, eu recomendo muito os outros dois. Já agora, depois também há uns capítulos extra, que eu li um capítulo extra, só li um deles, depois do livro que eu vou falar a seguir, mas pronto, vou falar já agora para ficar tudo seguido, que foi o The Summer Palace, que é basicamente tipo um epílogo, tem também 30 páginas, 40, qualquer coisa assim, também gostei muito, se vocês leram o resto da série, recomendo lerem o epílogo também, os outros capítulos extra eu não li, por isso não sei. Como eu tinha dito, no meio desses dois, do terceiro da série e do capítulo extra, eu li outro livro, que foi o The X-Files, e eu amei completamente, por isso é um sim, recomendo, muito sim. Eu dei 5 estrelas, foi o meu segundo 5 estrelas do ano. O primeiro foi o segundo da Captive Prince, lá está. Eu recomendo muito, principalmente se vocês gostarem de Second Chance. Eu adorei. Isto é um Second Chance tipo mesmo bom, a sério. Se vocês não gostarem de Second Chance, experimentem este, pode ser que vos mude de ideias. Adorei atenção, adorei tudo absolutamente neste livro. Eu estava a ler até e estava tipo nervosa porque eu sentia que ia acontecer alguma coisa que me ia fazer não gostar tanto do livro, mas não aconteceu. Eu chorei imenso, adorei. Só que lá está, eu depois acabei esse e fui logo ler o capítulo extra que estava a falar. E eu sinto que isso afetou a minha experiência do The X-Files. Tipo, sinto que cortou o sentimento que eu estava a ter pelo The X-Files demasiado rápido. Estão a ver? E a partir daí. Aliás, já estava a fazer isso antes. Eu não sei porque é que fiz isto neste, mas basicamente agora estou a tentar. Tipo, sempre que gosto muito de um livro, quando acabo o livro, não leio mais nenhum nesse dia, a não ser que acabe tipo às 9 da manhã, depois tipo às 10 da noite já posso ler, não é? Mas se acabar tipo à meia da tarde ou assim, não ler mais nenhum livro nesse dia, que é para estar ali tipo a sentir o sentimento, estão a ver? Mas lá está, eu não fiz isso com o The X-Files e por causa disso, não só por causa disso, tipo, de qualquer forma, provavelmente já queria, mas agora ainda mais quero reler o livro ou então pelo menos reler partes do livro, estão a ver? Porque eu sinto que vai bater, tipo, eu chorei tanto. Depois li o Good Girl Bad Blood, da Holly Jackson, o segundo do A Good Girl's Guide to Murder. Eu não gostei tanto deste como o primeiro, eu gostei mais do primeiro, eu achei que este foi um bocadinho demasiado longo e tipo, foi relativamente previsível, mas o que aconteceu depois da parte previsível eu gostei muito e acho que deu um setup incrível para o terceiro livro, por isso, este se fosse por si só, lá está, seria assim um talvez, mas se quiserem ler a série toda, tenho de recomendar este, não é? Tipo, é obrigatório, tenho de ler este. Depois li o The Tyrant Alpha's Rejected Mate, da Kate C. Wells, e eu adorei este livro, foi tão fun. Eu dei 4,5, só não foi 5 estrelas porque o final desiludiu-me um bocadinho. Se não fosse pelo final, teria sido 5 estrelas e ia ser o meu primeiro 5 estrelas a um livro da Omegaverse. Por isso, eu recomendo imenso se vocês gostarem da Omegaverse. Se vocês nunca tiverem lido, eu não sei se este é o melhor para começar. Acho que há livros, tipo, porque neste aqui não explica nada sobre as designações e até um bocadinho diferente de outros livros da Omegaverse que eu já li. E também eles são shifters, por exemplo, enquanto que há outros em que eles não dão shift mesmo, ou seja, eles, neste aqui, eles dão shift para lobos, estão a ver? Enquanto que há outros livros da Omegaverse em que isso não acontece, é só tipo as designações, lá está, de alfabeto omega, etc. Pronto. Por isso, ou
têm de se informar antes de ler o livro, ou se calhar convém lerem outros e depois passar para este. Também tem a Rejected Mate Trope, por isso, se vocês não gostarem muito dessa trope, se calhar não leiam este livro, mas assim, eu acho que funcionou, eu adorei, e é o segundo ou terceiro que eu leio com esta trope, e eu já adorei o outro também, por isso, se calhar, eu gosto da trope, né? Vou dizer um bocadinho sobre o que é que fala, porque está basicamente no título também, mas pode ser que isso vos suscite interesse. Há um alfa, porque está a Peck, estão a ver? E tem o alfa do Peck, e ele é um bocadinho Tyrant, e a nossa FMC descobre que é a mate dele, e diz-lhe que é a mate dele, e ele rejeita. Está no título. Mas depois ele percebe que ele é o mate dela, não é? E basicamente ele tem de tentar recuperá-la e que ela o desculpe, estão a ver? Muito, muito fã. Depois li o The Six Deaths of the Saint. Este também é uma short story, também tem 30, 40 páginas, por isso também li super rápido. Eu recomendo, eu não posso dizer sobre o que é que fala, nem sei o que é que diz na sinopse, sinceramente, mas não dá para dizer, porque lá está, é tão curtinho que se eu disser alguma coisa vou dizer logo muito, mas eu recomendo, lá está, é de fantasia e é muito interessante, por isso eu recomendo muito. Depois li o Psycho Shifters, que até era um dos livros que estava na minha TBR para 2025, eu tenho uma lista de 15 livros que eu quero ler este ano, e este estava lá, sinceramente, só porque eu vi TikToks tipo, com quotes sobre este livro e eu achei que ia ser engraçado. Opa! Lá está, o que é que eu podia esperar de um livro que eu pus na TBR porque vi quotes no TikTok? Até da mesma escritora daquele O Sangue de Hércules, estão a ver, que agora foi traduzido para português. Pelo que eu percebi, a escrita dela é parecida em todos, que é assim, tipo, meio engraçada, meio quirky, não sei o quê. É assim, eu dei 2.75. Se o livro é bom, não. Se eu li praticamente todo num dia, sim. Eu só não li o livro todo num dia porque eu adormeci à noite, estava a lê-lo, adormeci e depois acordei às 3 da manhã e acabei o livro de madrugada, tão viciada que eu estava, estão a ver? E depois acabei o livro e acaba num cliffhanger, por isso eu comecei, tipo, eu fiquei interessada em ler o segundo, não comecei durante a madrugada, comecei só no dia a seguir, ok? Não estou assim tão linha da cabeça. Mas lá está, eu dei 2.65 e depois comecei o segundo e dei DNF. Por isso eu não sei se recomendo, tipo, talvez recomendo o primeiro, mas o segundo é um não, pelo menos os 11% que eu li, não sei se depois melhora. Então, como podem ver, hoje é outro dia, ontem o meu microfone ficou sem bateria e eu tomei aquilo como a minha dica para parar de filmar e estamos aqui hoje para continuar. Estou a tentar manter o tema do vídeo, que é alguma coisa no cabelo e o ombrinho à mostra, que aliás, o outro vídeo que publiquei no YouTube também estava com o ombrinho à mostra, mas o outro que eu gravei ainda não publiquei, não estou ok, tipo, eu tenho roupa sem ser com o ombro à mostra. Outra coisa é que eu ontem sentia que já não estava, tipo, no final, antes do microfone ter ficado sem bateria, eu sentia que o meu cérebro já não estava a funcionar e eu já não estava a dizer coisa com coisa, estão a ver? Eu espero que tenha dito alguma coisa em condições e que os vídeos se aproveitem. Mas pronto, bora continuar. Eu sinto que já não tenho assim tantos mais para falar, estão a ver? Mas ao mesmo tempo ainda tenho o suficiente para eu ter de me despachar, porque mesmo hoje tipo, também já não é muito cedo. Por isso, shop, shop, let's go. Então, o próximo é o The Invisible Life of Eddie LaRue e eu adorei este livro completamente, por isso é um sim, eu recomendo imenso. No entanto, é um sim se vocês gostarem ou não se importarem de livros lentos, porque o livro efetivamente é lento. Eu acho que faz todo sentido com a história, eu não me importei. Aliás, só me importei, tipo, houve um capítulo ou outro que eu ou reduzia ou tirava completamente, estão a ver? De resto, acho que tudo fez sentido e eu adorei todas as páginas, mas lá está, é lento, por isso, se vocês não quiserem, ou se quiserem uma coisa assim mais fast-paced ou assim, não recomendo este para isso. Eu sinto que toda a gente sabe sobre o que é que este livro fala, mas caso não saibam, para vos convencer agora a ler. Basicamente temos Eddie LaRue, lá está, e ela um dia, por razões, faz um pacto com uma entidade, seja um deus, diabo, demónio, o que quiserem dizer, e esse pacto acaba por fazer com que ela seja imortal, mas ninguém se lembre dela, ou seja, se ela estiver a falar com alguém, cara a cara, tipo, essa pessoa lembra-se dela, mas a partir do momento que essa pessoa vir de costas e volta a olhar para ela, já não se lembra que a conhecia, estão a ver? Por isso ninguém se lembra dela. Pronto, depois as coisas desenvolvem-se a partir daí. Eu amei a escrita é perfeita, genuinamente é das escritas mais lindas que eu já li, das minhas escritas favoritas. Tipo, só pela escrita este livro vale a pena, estão a ver? Para mim, pelo menos. Eu até ainda não li mais nada da V.E. Schwab, mas eu quero. E a escrita dela, junto se calhar com a escrita da Madeline Miller, é capaz de ser as minhas favoritas mesmo. Depois, nada a ver completamente, eu li o Railed by the Easter Bunny, que como vocês podem ver pelo título e pela capa e tudo mais, obviamente eu não estava à espera que este livro fosse ser uma obra-prima literária, não é? Eu li tipo pela piada, porque era a altura da Páscoa, então foi em honra da Páscoa. No entanto, eu não recomendo, eu dei 2 estrelas, eu ia para ele achar que ia ser tipo smutty, mas fun, estão a ver? E não foi assim tão engraçado, nem o smut foi assim tão engraçado. Na verdade, eu depois
percebi que havia várias versões do livro, acho que a escritora foi atualizando ao longo dos anos, e eu não sei qual foi a versão ao certo que eu li, tipo, se é mais recente ou não. A que eu li não foi assim tão fun. Se quiserem uma coisa assim crazy mesmo, continuo a recomendar mais o da Porta ou dos balões. Se bem que o da Porta acho que é o melhor para começarem. O dos balões ainda é mais crazy e as coisas não fazem muito sentido, enquanto que no da Porta surpreendentemente fazem. Por isso, yeah, se quiserem ler um assim, leiam o Unhinged. Depois comecei o The Fake Out, da Stephanie Archer, e eu dei DNF a 26%, e do que eu li até aos 26%, lá está, eu não recomendo. Tipo, a escrita é a coisa mais sem sal de sempre, é tão insócia, eu não percebo. Eu não li mais nada dela ainda, comecei logo por este, não li o primeiro da série, nem outros livros que ela tenha, por isso não sei se nos outros é igual, mas eu suponho que sim. Tipo, é que não é dizer que é má, tipo, não é tem erros ou assim, estão a ver? É mesmo sem sal. Eu sinto que consegui escrever este livro e por isso é que eu não escrevo, por isso é que eu não sou escritora, estão a ver? E para além disso da escrita, estava tudo a acontecer demasiado rápido, mas tipo a um nível que não era satisfatório sequer. Estão a ver? Às vezes pode ser rápido no sentido de ser fast-paced, mas aqui era tipo, não dava, estava demasiado rápido. O livro tem 400 ou mais 400 páginas e eu li até os 26%, lá está, e estava tudo a acontecer. Tipo, eu não percebo o que é que ia acontecer no resto do livro, a não ser que seja smut, pelo menos pelo que me disseram pelo primeiro livro, tinha imenso smut, por isso eu imagino que neste aqui fosse ser isso também. E nesse sentido, eu não li nenhuma cena de smut até onde eu fiquei, mas os personagens estavam sempre bué horny. Ai, lembrei-me agora, o MMC estava sempre a pensar que me tinha protectiveness a correr-lhe nas veias e tinha de proteger a FMC e não sei o que. Eu estava tipo, por amor de Deus, que tinha de proteger porque o ex dela estava a jogar na equipa deles, na equipa de hockey. Estão a ver? Tipo, como se fosse uma coisa do outro mundo. Mas pronto, mas sinceramente a culpa foi minha, porque eu até já disse isto no meu wrap-up e também tenho isto na minha review, porque eu devia ter dado DNF a 15% quando nós estamos numa cena que eles estão num bar e a FMC está a beber uma cerveja e está a pensar como gosta tanto de cerveja, e tipo como sente a cerveja no corpo, qualquer coisa assim. E depois o MMC olha para ela e ela diz tipo, que foi? E ele, só te estou a beber essa cerveja. E ela fica horny por causa disso. Como eu disse, eu devia ter dado INFI e não dei, a culpa foi minha completamente. E outra coisa que eu também mencionei no meu wrap-up é que a FMC tem olhos azuis só, não é loira, acho eu. O MMC é loiro de olhos azuis. E depois introduzem outro personagem masculino, que pelos vistos é o MMC do terceiro livro, que também é loiro de olhos azuis. E eu fiquei tipo, quão branco é este livro? Eu sei que estamos no Canadá, mas por amor de Deus. Depois li o You Should Be So Lucky, da Cat Sebastian. E este aqui é um talvez, mas mais próximo, estão a ver? Só é talvez porque eu estava à espera de mais e não correspondeu às minhas expectativas. Mas eu dei 3 estrelas, não foi mau, foi fofinho. O problema para mim é que eu acho que só foi fofinho. Estão a ver? Tipo, não teve banter, não teve angst. Pronto, e eu gosto disso nos meus romances. No entanto, se vocês quiserem um romance assim mais cozy, low angst, low stakes também, recomendo este aqui. No entanto, ele também fala sobre luto, por isso tem umas partes assim um bocadinho mais pesadas. E eu chorei até em relação a isso. Eu não sei se já disse, mas é um sports romance, só que é de beisebol nos anos 50 ou 60 e gay, como podem ver pela capa, não é? Estamos a começar. Ai, a doer a perna que o tablet pesa aqui. Mas pronto, depois eu ouvi o A Man Called Uva, eu ouvi o audiobook, lá está, e eu recomendo muito o audiobook, eu gostei imenso. Não sei se tivesse lido, tipo, eu lido mesmo, se ia ser igual, mas eu gostei muito do livro, recomendo imenso, dei 4 estrelas, só não dei 5 estrelas porque não é bem o meu género de livro, estão a ver? Então houve ali algumas partes que eu estava assim um bocadinho mais meh, mas se vocês gostarem de ficção, não sei se isto é ficção contemporânea, ficção geral, não tenho a certeza onde é que se encaixa, mas se vocês gostarem, recomendo imenso, chorei imenso. Eu não vou dizer, tipo, o que é que aconteceu, mas eu chorei com a palavra sabe, a marca de carro, estão a ver? Eu não acredito que eu chorei com a palavra sabe. E agora já estamos a entrar em maio, por isso já estamos a entrar em livros que eu ainda não falei no TikTok, eu ainda não fiz o meu wrap-up no TikTok, por isso estão a ver aqui first hand. Depois li o Blood Over Brighthaven, de M.L. Wong, e este é um grande sim, sinceramente, este é dos melhores livros que eu li este ano até agora. É uma fantasia e é um standalone, por isso se quiserem ler um livro de fantasia sem terem de começar outra série enorme, recomendo imenso este, eu quero muito ler o outro livro dela também, o Sword of Kaigan, mas eu não sei porque, eu achava que esse ia ser uma série, eu não sei se confundia-se com o Will of the Many, que não é dela, mas eu achava que esse ia ser uma série, mas agora acho que não, afinal, mas pronto. Anyway, tudo neste livro foi feito na perfeição, pelo menos na minha opinião. Está tudo impecável. A Emma Wong é tão talentosa. Eu dei 4,5, só não dei 5 estrelas
porque, eu demorei um bocadinho a ler, mas não foi culpa do livro, foi na semana do apagão, eu tive um casamento essa semana e tudo mais, por isso, tipo, acabei por não me dedicar tanto tempo ao livro. Mas quando eu demoro muito a ler livros, afeta sempre a minha experiência de leitura, estão a ver? E dois, porque eu adivinhei, tipo, a partir do primeiro, segundo capítulo, adivinhei a história toda, no fundo, tipo, para onde é que a história ia, estão a ver? Por isso, não houve nada que me tivesse chocado, eu não sei se era suposto chocar-me ou não, eu vi algumas pessoas a ficarem chocadas. No entanto, eu não acho que os plot twists ou as cenas chocantes fossem o objetivo do livro. Eu acho que o objetivo do livro era os temas todos que aborda racismo ou xenofobia, misoginia, religião, aborda imensa coisa, e isso foi tudo feito na perfeição, o pacing está na perfeição, os personagens estão bem desenvolvidos, e é um standalone, lá está, é só um livro, tipo, não é uma série, não são vários livros, tudo foi feito na perfeição, recomendo imenso, leu este livro. Depois, finalmente entrei no mundo de Magnolia Parks, li o primeiro livro, e, opa, eu quero dizer talvez, porque eu sei que isto não é um livro para toda a gente, é mesmo tipo daqueles livros que ou se gosta ou se odeia. Eu não fiquei obcecada, eu não adorei. Acho que muita gente não fica logo obcecada com o primeiro, mas muita gente odeia o primeiro, por isso lá está. Ou se gosta ou se odeia. Vocês já sabem como é que é este livro, mas lá está. Eu recomendo se vocês não se importarem de ler sobre relações tóxicas e personagens tóxicas, muito como o The Favourite. Se não se importarem, leiam, experimentem. Lá está, eu não fiquei obcecada ainda com este, eu dei 3,5, mas gostei o suficiente para continuar a série e gostei relativamente deste. Teve coisas que me irritaram, mas tipo, era o objetivo. Estou a ver, tipo, eu percebo. Also, com base neste livro, pelo menos, eu não percebo o hate à Magnolia Parks. Ela não fez quase, entre parênteses, nada de errado. Eu não percebo porque é que as pessoas odeiam ou porque é que a acham irritante. Aliás, eu percebo acharem irritante no sentido em que ela, tipo, tem assim algumas quirks e pronto, umas coisas. Mas, tipo, no hate, ela não fez nada errado. Depois comecei o Triple Duty Bodyguards da Lily Gold e eu dei DNF a 40%. Por isso este é um bocadinho difícil de dizer se eu recomendo ou não, porque eu não dei DNF por estar a ser terrível, estão a ver? Não estava a ser incrível também de todo, mas também isso tipo, é culpa minha e depende dos vossos gostos, estão a ver? Porque eu não adoro romances militares ou nada que tenha a ver com militares, polícia, etc. E este aqui é, eles são bodyguards, mas eles eram militares e falam muito sobre isso e tal, pronto. E eu não adoro isso, por isso já não ia ser o meu género de livro, estão a ver? Se vocês gostarem disso, se calhar já recomendo nesse caso. Mas lá está, eu não dei DNF por estar a ser assim tão mal, mais uma vez não era bom na mesma, mas foi porque, tipo, até aos 40% eu sentia que já tinha tirado tudo do livro o que eu ia gostar e o que eu precisava de tirar daquele livro, estão a ver? Eu não estava interessada no plot, tenho um plot, porque tem um plot, e havia um bodyguard que eu não gostava muito dele. Há sempre um nos White Shoes que é o mais grumpy, que não quer e vai demorar mais a ceder. Há sempre alguma coisa assim, estão a ver? Mas este aqui eu estava tipo, eu não gosto dele, não tenho interesse, já li o que eu precisava de ler, está tudo bem, obrigada, volto sempre. Eu já li outro dela, que é o Faking with Benefits, e eu esse recomendo, acho que se quiserem ler um livro dela, recomendo muito mais esse. Se vocês gostarem muito de bodyguards, romances militares, etc., experimentem este e vejam. Depois ouvi o Down the Drain, da Julia Fox, e eu gostei muito porque é ela própria a narrar. Eu também já tinha ouvido o I'm Glad My Mom Died, e também gostei que fosse, lá está, a própria autora a narrar. Este aqui eu recomendo. É assim, eu não leio muito não ficção ou memoirs, por isso eu não tenho grande ponto de comparação para vos dizer se este é mesmo bom ou não, mas eu gostei. A Julia Fox teve uma vida crazy e passou por imensas coisas, mas mesmo assim, apesar dela ter passado por muitas coisas tipo a um nível que eu nunca passei, acho que mesmo assim dá para nos relacionarmos com os temas, estão a ver? Por isso, no geral eu recomendo, é pesado, havia momentos em que lá está, eu apetecia-me tipo ir à Julia Fox e dar-lhe um abraço e dizer tipo, para de tomar mais decisões, que eu sei que isto é redutor, lá está, porque ela estava a passar por coisas que um abraço não ia resolver, estão a ver? Tipo, ela lidava, ainda lida de certeza com vícios, e isso, um abraço não resolve, não é? Lá está. Mas pronto, era aquela cena de tipo, estamos a ouvir ela a dizer, eu fiz isto a seguir, eu tipo, não, stop! Also, o que é que nós achamos sobre avaliar memoirs? Let me know. Porque eu sei que as pessoas não gostam de avaliar, porque é tipo, é a vida de uma pessoa, não vou avaliar, não vou tipo, dar uma classificação à vida da pessoa. E nesse sentido eu percebo, obviamente, mas tipo, escrever um memoir não é só a história da pessoa, não é? Toda a escrita, a forma como as coisas são contadas, as conclusões a que as pessoas chegam, essas coisas todas, todos os elementos que fazem um livro, não é? Não é só a história, né? Por isso, tipo, eu acho que devíamos avaliar, acho que não há problema de avaliar, mas. Até porque eu penso, se eu escrevesse um memoir,
eu ia querer feedback, tipo, eu não quero que as pessoas digam, não vou avaliar porque é a tua história, tipo, ok, não quero que me digam, eu não gostei desta parte na história, too bad, olha, é a minha vida, mas dizer, tipo, se está bem escrito ou não, se, tipo, a forma como eu contei as coisas foi cativante, se foi engraçado, etc. Eu acho que gostaria que me avaliassem, estão a perceber? Estamos quase a acabar, pessoal. Foi desta, consegui hoje. Queríamos Portugal, conseguimos, vencemos. Ainda não vencemos, que eu ainda estou a acabar, mas pronto, está quase. Depois li o Our Violent Ends, da Chloe Gong, que é o segundo do This Violent Elite, e eu acho que infelizmente é um não ou um talvez, lá está, no sentido de se quiserem acabar a duologia, ou se gostarem muito de retellings de Romeu e Julieta, nesse caso, sim. Se não for isso, sinceramente para mim foi um não, mas infelizmente eu nem sei bem porquê, porque eu gostei da história, eu gosto da escrita da Chloe Gong, eu acho que ela escreve bem, apesar de eu achar que tinha gostado mais se não fosse Young Adult, porque eu acho que o facto de ser Young Adult fez com que ela explicasse demasiado algumas coisas e eu estava tipo, nós já percebemos, passa à frente. Mas fora isso, eu não sei ao certo o que é que não funcionou para mim. Pode ter sido o facto de eu já ter lido o primeiro há 2 anos, não é? Eu li o primeiro em 2023. No entanto, eu achei o mesmo sobre o primeiro, porque eu também demorei 19 dias a ler o primeiro, foi imenso, mas acho que o primeiro me marcou mais porque tinha mais elementos gory, e isso acho que foi o que mais me marcou sobre esse livro. Eu gostei desses elementos, apesar de, tipo, não gostar do sentimento que me deu, mas, tipo, gostei que desse esse sentimento a ver. Mas lá está, se vocês quiserem acabar a trilogia, se tiverem lido o primeiro, ou se gostarem de retellings de Romeu e Julieta, eu recomendo este. Outra coisa é que eu estava mais interessada no romance dos personagens secundários, neste aqui, do que dos personagens principais. Depois, ouvi outro audiobook, eu agora comecei a ouvir audiobooks, eu não paro, estou a adorar, que foi o Nettle and Bone, de T. Kingfisher, e eu gostei muito, mas principalmente, ou aliás, eu acho que gostei tanto por causa da narração. A narradora foi incrível, acho que foi tipo a escolha perfeita para este livro. Até fui ver se ela tinha narrado mais algum livro interessante e ela só tem tipo thrillers, mas tipo thrillers que eu nunca ouvi falar e não sei se tem interesse em ler, estou a ver, por isso eu fiquei muito desiludida. Como já podem ter percebido, eu também recomendo este. No entanto, eu também não sei se recomendo a toda a gente, não sei se é a vibe de toda a gente, porque ele também tem assim vibes relativamente cozy, estão a ver? Tipo, eu a dizer que não adoro cozy e depois leio 500 mil livros cozy. Basicamente, isto é um conto de fadas, mas um bocadinho mais dark, até tem assim alguns elementos de horror, mas uma coisa muito, muito leve, com humor, e em que a princesa, em vez de querer, ou em vez de ser para casar com o príncipe, ela quer matar o príncipe. Tá, 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 tá. Mas não é o príncipe que ela é suposto casar, ok? Ela está a tentar salvar a irmã e isto não é spoiler, está na sinopse. Eu adorei principalmente as vibes e o setting, estão a ver assim um bocadinho mais dark. Adorei as personagens, temos assim uma found family muito engraçada. A única cena é que, já como aconteceu com o outro livro dela que eu li, eu sentia que estava quase a ser perfeito para mim, mas que alguma coisa não deixava ser perfeito. E eu acho que essa coisa era o facto de ser cozy, mais uma vez. Eu acho que se não fosse cozy, eu tinha gostado muito mais deste livro, tanto deste como do outro, lá está que eu li dela, que foi o Paladin's Grace. Mas eu quero ler mais livros dela, até porque eu sei que ela tem assim uns thrillers e tal, e eu suponho que esses não sejam cozy. E para acabar, o último livro que eu ouvi, neste caso, até estar a gravar este vídeo, não é? Foi o Two Can Play, da Ali Hazelwood. E eu não acredito que vou dizer isto, mas este é um não, é o meu único não da Ali Hazelwood até agora. Eu já li todos os livros dela, tirando as novelas iniciais que ela lançou e o Deep End, que eu ainda não li esse. De resto, eu li todos e são todos um sim, tirando este, por causa da narradora. Eu não acredito. Tipo, eu não quero ser má para a narradora. Se calhar ela fez o melhor que podia, se calhar muita gente gostou, mas eu tenho a certeza que se eu tivesse lido este livro mesmo, ou que se fosse outra narradora, que eu tinha gostado deste livro. A narradora estragou-me o livro completamente. E eu só estou tão irritada porque, não sei se sabiam, mas este livro só saiu em audiobook mesmo. Não dá para ler o livro, tipo, em físico e só tem esta narradora, não há mais nenhuma narradora. E, tendo em conta isto tudo, tendo em conta que é um audiobook só, era de pensar que tinha escolhido uma narradora melhor. Eu até fui ver as reviews, depois eu vi outra booktalker que eu gosto muito a dizer a mesma coisa, que é, eu não gostei nada da forma como ela dizia as coisas. Ela parecia bué, tipo, mean girl. Eu estava tipo, porquê que estás a dizer as coisas assim? Tipo, a narradora estragou-me o livro completamente. Eu dei 2.75, só foi o 75 e não 2,5, porque lá está, eu tenho noção que se eu tivesse lido o livro que eu tinha gostado dele, tipo, a história no geral. Também esta é uma novela, tem 4 horas, é uma coisa super pequenina. Mas, estou tão triste, eu nunca disse isto sobre um livro da Ali Hazelwood, eu adoro a Ali Hazelwood, eu não acredito que esta narradora me fez isto.
No hate à narradora, obviamente, não é? Ela estava a fazer o trabalho dela e se calhar até fez um trabalho muito bom e eu é que não gostei e pronto, está tudo bem, não é? Mas pronto, infelizmente este foi o não por causa disso. Estes foram todos os livros que eu li este ano até agora. No entanto, neste momento estou a ler um que, pelo menos até agora, eu também recomendo. Se tiverem interesse, eu estou à volta dos 50%. Ainda pode acontecer alguma coisa que me faça não recomendar o livro, mas para já estou a gostar muito. Que é o The Beast, da Katie Robert. Basicamente é a Bella, da Bella e o Monstro, mas em que ela fica com o monstro e com o Gaston. Ele é super smutty, é kinky também e não tem grande plot, tem tipo assim uma migalha de plot, mas lá está, para já eu estou a gostar muito e ele tem 200 e tal páginas, lê-se no instante. Este é o quarto na série e eu comecei por este porque eu vi uma recomendação, eu vi este a ser recomendado no Reddit, então eu comecei logo por este. No entanto, entretanto, eu fui ver o resto da série e o primeiro é entre a Jasmine e o Jafar e eu também estou interessada nesse porque dois dos meus hear me outs são o Gaston e o Jafar, que lá está, eles não são hear me outs assim tão estranhos, porque eles são pessoas, mas são más pessoas, não é? Mas pronto, talvez vá ler esse ainda. E pronto, estes foram todos os livros que eu li este ano até agora. Digam-me nos comentários se vocês concordam com algum, se não. Por favor, não me odeiem, mais uma vez. Eu sei que tenho algumas opiniões pouco populares, lá está, mas podemos ser amigas na mesma. Se me quiserem dizer mais alguma coisa nos comentários, também estejam sempre à vontade, completamente. Se quiserem recomendar um livro, pedir um vídeo, dizer só alguma coisa random, como esta bota é muito gira, por exemplo, estejam à vontade. Mas pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de pôr gosto e subscrever essas coisas todas, se quiserem, eu não vos obrigo a nada. Mas pronto, já sabem, se subscreverem, eu dou-vos um beijinho na testa.